que estamos, meus caros? Acredito que a maioria de vocês um pouco ainda a meio gás, as férias cansam mais do que se imagina, e então com a miudagem constantemente a correr de um lado para o outro na praia, sempre a fugir para dar aquela última caneta, é difícil. Bem, nós aqui na Estrada Regional, embora às vezes dê a sensação de que estamos de férias, o caminho prossegue em busca de novas histórias para contar, desbravando o máximo de recantos das freguesias da nossa Madeira. Na última quarta-feira visitamos a freguesia da Ponta do Pargo, elaborando uma espécie de roteiro de miradores da freguesia, cada um deles completamente inesperado e motivo de uma adrenalina e espanto fora de normal. Como é sabido, a rubrica Estrada Regional ultrapassa a descrição do património, paisagens, pontos de referência e história de cada um dos lugares por que vamos passando, garantindo paragens em estabelecimentos locais de modo a traçar um retrato gastronómico, hoteleiro e de lazer da nossa região. Por isso não houve como não visitar dois espaços na Ponta do Pargo, o restaurante Dominó e o snack bar Pedra à Vista. O Dominó, o primeiro visitado, foi uma enorme surpresa, demonstrando uma emenda variada, mas assente nos pratos típicos, garantindo a tradição, mas sem ter receio de arriscar, com alguma originalidade e, acima de tudo, a excelência na qualidade e sabor. Comemos o polvo à lagareira, a espetada regional, o filé de espada e as bochechas de porco, cada prato formidável, sobrando ainda espaço para a sobremesa deliciosa, tudo oferecido pelos proprietários, que sortudos. Pelo caminho, convidamos o Luís Paulo Sousa, dos Quarto Litro, a juntar-se a nós e numa amena cavaqueira ficamos a conhecer melhor o projeto humorístico e, como tudo aconteceu, não nos restando outra opção senão convidá-lo para tomar um copo no Pedra à Vista. Jesus! No Pedra à Vista a animação foi completa, abrindo logo a nossa visita com os famosos 7 diabos da Ponta do Parque, bebida exclusiva do Pedra à Vista, e é de uma vez só, sem insistar. Foi preciso enxugar e por isso o Sr. Juan, o proprietário, trouxe-nos um hambúrguer da casa, um belo picado de polvo, uns petinhos de frango. Que maravilha! Soube-nos pela vida e logo a seguir, siga JM para mais uma rodada desta feita com o outro ex-libris do bar, a Garganta Funda. O Paulo Lume fez faísca e tudo. Assim, acabada a nossa visita à Ponta do Parque, fomos nós pela Regional 101, sem medo, esperando apenas que não fosse desta que o Toeixa nos deixasse ficar mal. Afinal de contas, o GPS avisava-nos que eram 11 km, sempre em curva e contra curva, e se algo corresse mal, não saberíamos como fazer. Começou a classificativa mais esperada da Estrada Regional, e depois estávamos desde o dia 20 de março a viajar pela costa sul da Madeira, e finalmente iríamos atravessar para o tão aguardado norte da ilha. O carro encheu-se de força, e aproveitando a reta, o motorista quis testar a cilindrada do carro e deu-lhe uma galha. Não tardou a entrar em as curvas e rapidamente, ao observar a paisagem que nos preenchia, havia um sentimento de mudança, pareciam que as árvores e as flores ganhavam outro tom e sentíamos livres. Vieram-me imediatamente recordações da minha infância, um dia com o meu pai a passear, e era eu a dar as direções sem fazer ideia de onde é que ia dar. E ele cumpria sem questionar as minhas instruções. Nessa altura era esse sentimento de liberdade, quase divino, que imperava, colocando numa posição de descobridor, e aqui nesta estrada voltei a sentir-me assim, tal como há 20 anos atrás. A Rádio Caneta tocava um clássico Made in Madeira, da banda Napa, na Lua, e cantávamos efusivamente com os pneus a romper o asfalto a fazer de percussão. Não sei se todos vocês já fizeram este percurso, mas acreditem, não deve haver uma ligação entre concelhos tão bonita quanto esta. Isto é estrada regional, isto é a nossa Route 66, e se há tantos com o sonho de ir aos Estados Unidos fazê-la, acreditem que quando descobrir a nossa 101 haverá trânsito funchal a São Vicente. Eis que chegou o momento e o motorista abrandou para que lêssemos de perto a placa Porto Muniz e uma grande salva de palmas ecoou por aqueles montes vinda do tonista. Aqui estamos nós, no novo concelho. O Scooby-Doo, o nosso perito em geografia, tinha que ter algo a dizer, como já sabem, e saísse com o mal posso esperar para ver o mirador do Guindaste. Cada tiro, cada mel. Esse mirador é em Santana. Estás a entrar no Porto Muniz, sabes? Onde tem as piscinas. Já ouviste falar? Questionei um bocadinho enervado. A resposta dele foi: eu não sei, foi campeão de bruços lá. Não sei porque é que ainda tento. A subir passamos por um autocarro Siga e todos juntos gritamos da janela: Siga JM! E prego a fundo, já na freguesia das Achadas da Cruz, fomos nós observando a beleza que invade a estrada regional. Queríamos muito festejar, queríamos muito começar em grande, já tínhamos visto através das plataformas digitais onde é que íamos parar e depois de tantos quilómetros na Regional 101 havia que parar no 101 bar. Assim que chegamos, apressamos em parar o carro e saltar tonicha fora e invadir o 101 bar como se fôssemos os 101 dálmatas, assim que o dono põe a ração. Primeiramente, temos que falar da decoração, com acessórios que misturam décadas, séculos e que contemplam este espaço de uma cultura que certamente agradará a gregos e troianos. Há um rádio antigo, digno de museu, um jardim no teto, candeeiros antigos, uma parede em madeira rústica, uma parede de pedra, uma parede de tijolo e canos expostos, propositadamente que passam um pouco por todo o espaço. Tanto me senti em Nova Iorque como na Escócia, como nos saloons do faroeste. Tanto me senti num bar de jazz como num bar de rock ou até mesmo numa loja de tatuagens.
A mistura de conceitos é tão interessante que vai do século XIX até o século XXI, com um LED em tons de azul a dar um toque modernista ao balcão. Há caveiras e rosas, há ambiente para o motard, para o escritor, para o pintor, mas também para aquele que apenas quer desfrutar de um bom copo, uma boa conversa e, claro, boa música. A senhora Jéssica, colaboradora do 101 Bar, apressou-se a atender-nos, dando-nos conta das suas bebidas e dos seus snacks. Recomendou-nos o gin melancia para enxugar o hambúrguer da casa, sendo que a carne de hambúrguer era caseira, não daquelas compradas em qualquer supermercado, o que desde já nos aliciou, acompanhado de semilhas fritas da zona. Só a imaginar já estávamos convencidos. E por fim, ainda vinha uma poncha. Nosso Senhor da 101 nos guarde. O gin refrescou-nos e de que maneira? Pelos vistos o extrato de melancia combina na perfeição e qualquer um de nós aprovou e um repeti, mas não vou dizer qual deles. O hambúrguer surpreendeu-nos pela positiva e eu que ainda estava um pouco cheio da etapa anterior prometi que só ia provar e acabei a comer um hambúrguer inteiro, sem deixar uma migalha. Juro-vos que isto aconteceu e se não acreditam a minha barriga tira-vos as dúvidas. Por fim veio essa poncha a pescador, feita na hora e bem feita. Todo o madeirense sabe como gosta da sua pescador. E se ainda não experimentou a do 101 Bar, está na hora. Cá estou eu a desencaminhar-vos, mas acreditem, vale a pena. Agradecemos a todos no 101 e seguimos com força para conhecer esta freguesia. De frente para o 101 Bar havia uma pequena praça e um jardim, perto de onde tínhamos parado o carro, fui até lá conhecer e após passar umas mesinhas com os banquinhos dei por mim nesse jardim municipal Padre António Ponte Câmara. E embora estivesse muito vento naquele momento, deu para perceber o quão agradável é. Este jardim conta com equipamentos para fazer exercício e um parque infantil para crianças, o que é sempre um excelente investimento público, garantindo que todos podem usufruir do espaço. Voltamos para o carro e dirigimos em direção à Igreja Matriz da Freguesia das Achadas da Cruz, desci as escadinhas e observei com atenção a Torre Cineira, sentindo alguma paz. O sino chamou-me a atenção e quis capturar uma imagem do mesmo, não sei dizer porquê. A imagem da igreja é fantástica e homenageia a padroeira das Achadas da Cruz, a Nossa Senhora do Livramento. Conta com uma escultura da mesma, com diversos terços sobre os seus braços em posição de reza. Devo mencionar ainda que esta igreja possui uma vista privilegiada sobre o Atlântico e sobre a vegetação que cobre as Achadas da Cruz. Mesmo sabendo o forte vento que se fazia sentir, arriscamos a nossa sorte e decidimos descer pela estrada em direção ao teleférico do Calhau das Achadas da Cruz, com o objetivo de percorrer aquela espantosa fajã que há meses aparece-me no feed do Instagram. A descida na estrada é à pique, mas é absolutamente maravilhosa e dá para ter uma noção da quantidade de terrenos agrícolas que existem nesta pequena, mas belíssima freguesia. O vento era feroz, mas continuávamos a acreditar ser possível chegar lá e tentar descer. À chegada, rapidamente apercebemos que o nosso maior receio era incontornável. O teleférico não descia com aquele vento por razões de segurança. Havia uma alternativa, um trilho, com um declive acentuadíssimo, que decidimos tentar fazer, mesmo contra o vento. A inclinação é imensa e não é por acaso que o teleférico é um dos teleféricos com maior inclinação da Europa. Ainda fizemos umas centenas de metros naquele trilho, superando as adversidades da natureza. No entanto, o vento ficava cada vez mais forte e o risco aumentava, e quando assim o é, não há nada a fazer. Observei a avassaladora vista para o Atlântico, entre rochedos, e comecei o caminho de volta, um pouco desiludido, mas não se pode mandar na mãe da natureza. Do mirador apreciamos a beleza sublime daquela fajã, com ou sem vento, completamente impressionados com as suas vistas, e prometemos que quando acabássemos a estrada regional, voltaríamos ali para finalmente conhecer uma das pérolas escondidas desta nossa região autónoma de Madeira. Só havia uma coisa a fazer para salvar o dia. Ir comer ao restaurante e snack bar Calhau, junto ao teleférico. Pela fachada encontramos uma casa grande, rústica, com aquele jeito madeirense que nos alegra sempre que o sentimos. Aquilo a que assistimos foi uma demonstração de hospitalidade madeirense, dos maneirismos ilhéus, do gosto pela tradição e do bom comer e bom beber. Uma casa madeirense com certeza. Com referências àquilo que são símbolos de quem nesta ilha nasceu, brindada por uma vista dificilmente replicada. Os proprietários, Sr. João e Sra. Fátima, deram-nos um valente bem-vindos e acomodaram-nos numa das suas mesas junto à janela. Antes disso, ainda fizeram questão de apresentar-nos uma amiga que já conhecíamos, a Cidra Arrabita. No entanto, em vez de serem garrafa, era impressão, sendo eles provavelmente os únicos com esta modalidade da cidra. Cai sempre bem e é de facto um produto regional de excelência. Sentados na mesa, chegou uma das especialidades da casa, as nossas amadas lapinhas, a fumegar, e quem é que podia rejeitar? Com o bolo do caco quentinho àquela vista, não estávamos no Calhau das Achadas da Cruz. Estávamos no Calhau do Céu. Enquanto falava com a Sra. Fátima e alternando o meu olhar entre a proprietária e aquele mágico oceano, em seguida decidi conhecer a história do Calhau através do seu sobrinho, o Sr. João. A ideia surgiu da Sra. Fátima, começou após
vir da África do Sul com o seu marido, com um espaço de 3 metros por 3 metros. Entretanto, o marido infelizmente faleceu, mas a senhora Fátima, com a sua força, visão e perspicácia, foi moldando o espaço, evoluindo e moldando conforme a sua vontade. Não é demais elogiar este projeto que persiste após 20 anos. Em seguida chegou o picado de polvo, acompanhado de uma batata caseira e de um cocktail que não esperávamos, o Aperol Spritz, com um trava-verão fresquíssimo. O picado estava excepcional e, sinceramente, mais uma vez posso dizer maravilhas da nossa gastronomia. Não há freguesia que escape e até agora, garanto-vos, quem fizer a estrada regional à séria ficará muito surpreendido com o que encontrará. Ao dar uma volta pelo espaço, descobrimos uma curiosidade que nos escapou estes anos todos. A 16 de novembro de 1909, naufragou no calhau das achadas o Yacht Varuna, do milionário americano Eugene Higgins, numa das suas travessias transatlânticas a caminho de Marselha. Este super iate era a joia do Yacht Club de Nova York e detinha como meios de propulsão as velas e máquinas a vapor, sendo considerado um dos melhores da época, acabando por instalar-se eternamente junto à costa das achadas da Cruz. O calhau possuía capa que referencia o acontecimento da revista Le Petit Parisien e algumas imagens recolhidas pela secção de mergulho do Clube Naval do Seixal, em 1999, dos destroços no fundo do mar, e ainda ficamos a saber que o sino do campanar da Capela de São Lourenço, na Fazenda Ovelha, pertencia ao Varuna. Ficamos sem palavras. Depois desta estrondosa experiência gastronómica, mas também de um momento rico de tradição, história e deslumbramento, demos uma última volta ao espaço, observando uma vasta quantidade de produtos regionais que ali se vendem, agradecemos aos proprietários e prometemos voltar quando formos finalmente lá abaixo, após o fim da estrada regional. Tudo para o carro, que se ficamos aqui mais um minuto a comer e a beber, também vamos nós naufragar nas achadas da Cruz. Cintos apertados, siga subir essa ladeira acima e depois virar à esquerda em direção à freguesia do Porto Monês, sem franzir o nariz. Siga, JM, até para a semana!